Fala galera, hoje nesse vídeo vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira. Vai ser um vídeo curtinho, mas eu vou explicar num outro vídeo, vai sair quarta-feira, que lá eu vou explicar tudo, mas sobre o canal, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre a seleção brasileira, a convocação e o que que eu acho que quem vai ser titular, como que eu acho que vai ser, o que que eu mudaria, o que que eu vou fazer. E para começar, nos goleiros temos o Alisson do Liverpool, o Bento do Atlético Paranaense e o Ederson do Manchester City. Eu ouvi muita gente falando do Léo Jardim ou do Rafael, que foram convocados, mas eu acho que ainda não. Em questão do Léo Jardim, eu acho que não merecia mesmo. Eu acho que ele joga bem, mas eu ainda prefiro um dos três. E de titular, eu acho que provavelmente vai ser o Alisson, mas eu gostaria mais do Bento, ainda pra ver. Dos laterais, temos Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e o Wendel, do Porto. Da questão das laterais, eu gostei muito. Danilo, eu acho que é uma das melhores laterais que nós temos atualmente. Ian Couto também estava jogando muito na seleção quando estava com o Diniz, conseguiu jogar bem. Porém, não foi convocado por quê? Não sei. O Guilherme Arana era, acho que era para ir para a seleção na Copa do Mundo, só que eu acho que ele não foi por lesão. E o Edel também jogou bem, então eu não sei quem eu convocaria, mas eu acho que eu ia de Guilherme Arana e ia Couto. E é de zagueiro, temos o Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Eu ouvi muita gente falando do Murilo, que era o ex-Palmeiras, eu acho que era ex-Palmeiras, não sei. Só que, cara, eu acho que não, porque o único que teria que pra trocar é o Marquinhos, então eu acho que talvez trocaria pelo Marquinhos. Porque o Marquinhos nunca fez grandes coisas pela seleção. Porém, de acordo se for tudo certo, provavelmente ele vai ser titular, né? Porque o Marquinhos faz muito, quase nada. Igual o Beraldo. Beraldo é um jogador bom, porém não conseguiu desempenhar tão bem assim na Champions. Então, quem eu colocaria de titular no. Eu colocaria o Militão e o Magalhães, que são os melhores do momento. Aí fala, ah, mas e o Beraldo? E o Marquinhos não tá jogando tão bem assim. Porém, o Militão tá voltando de lesão, então não sei se ele também vai entrar. Se fosse por mim, eu usaria ainda uma tática com, sei lá, três zagueiros. Que nesse caso seria Militão, Magalhães e Beraldo. E daí talvez, sei lá, um lateral esquerdo só. Mas colocaria um zagueiro como lateral direito, mas ficava mais fixo, sei lá, alguma coisa assim. Já como os meio-campistas, tínhamos bastante. André Pereira, do Fulham. Bruno Guimarães, do Newcastle. Douglas Luiz, do Aston Villa. João Gomes, do Wolverhampton. E Lucas Paquetá, do West Ham. Cara, pelo que eu vi, o Casemiro também foi, mas eu acho que nessa convocação tá meio errada. Porém, cara, eu não sei se o Casemiro realmente foi. Eu acho que não deveria. Por quê? O Casemiro é um jogador que tá jogando nada. Sinceramente, atualmente tá jogando bem mais ou menos. Ainda tá numa péssima fase. Junto com o. Como que é? O Manchester United. Não acho que deveria ser. Pra mim, talvez poderia ter opções melhores. Porém, foi o que deu e. Sei lá, vai que dá bom. E o Andrés Pereira tá jogando muito até. Mas ou quem eu colocaria titular? Eu acho que eu faria praticamente igual ao último, que era Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Paquetá. Eu acho que seria igual ao último, é o que eu faria. Já como atacantes, tivemos Endrick do Palmeiras, Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid e Savinho do Girona e o Vini Júnior do Real Madrid. Aqui eu ficava muito na dúvida, porque eu, na titularidade, eu colocaria Vini Júnior na ponta direita. Na ponta esquerda, falei errado. O Rodrigo, não sei se colocar ele no ataque ou na ponta direita, mas eu acho que tá na ponta direita, no ataque. E o Rafinha na ponta direita, pelo que fizeram. Eles falam assim: ah, mas e o Endrick? Cara, o Endrick, todas para mim, ele é um jogador que ele merece entrar mais em segundo tempo. Não é aquele jogador que você coloca titular. Porque, por exemplo, vamos comparar até no começo do ano, como que é? Na no Campeonato Estadual do Paulista. O cara não era titular nos dois últimos jogos e não marcou nenhum gol. Eu acho que ele se encaixa muito bem quando o Ângelo tá no segundo tempo, assim se encaixa melhor. Então eu colocaria ele meio que no reserva. Em vídeos anteriores eu falei que o Martinelli jogava melhor que o Vini Júnior em questão da seleção. Porém, o Vini Júnior tá me provando ao contrário dele nos últimos jogos, estava jogando muito. Então, acho que talvez o Vini Júnior ainda mereça, mas o Gabriel Martinelli talvez teria que testar num, sei lá, num ataque.
E um que eu acho que eu vi que faltou aqui era o Richarlison. Eu não sei se ele realmente foi convocado, mas se ele realmente foi convocado, cara, não sei se merece, porque na minha visão ele não merecia, mas se foi boa. E uma coisa que a gente vai ter que ver se dá bom, porque pra quem não sabe, essa vai ser a primeira vez, não primeira vez, mas vai ser uma poucas vezes que nós vai ter de jogar sem o Neymar Júnior simplesmente numa Copa América. Então, porque pra quem não sabe, ele tá em lesão, então não se sabe, não sei se ele vai jogar bem, se nós vamos jogar bem sem Neymar e tal. Mas eu espero que sim. Eu quero que nós consiga jogar bem sem Neymar. Nós está conseguindo jogar bem sem Neymar. Então eu acho que dá pra ganhar. A gente tem dois amistosos antes da Copa América, que são até que dá pra ganhar, na minha opinião. Que é contra o México e contra os Estados Unidos. Como no meu ponto de vista, como são duas seleções até que fracas, eu colocaria o quê? Eu colocaria meio que um time meio que reserva pra testar. Tipo, sei lá, colocaria um Martinelli ali pra ver se vai dar bom. Tipo, sei lá, se vai conseguir desempenhar bem pela seleção, se vai tentar buscar como titular. Eu colocaria um Savinho mesmo assim, pra ver se consegue jogar bem. Eu colocaria, sei lá, por exemplo, tocaria alguns jogadores de posição, como o próprio que eu falei, tentar o Martinelli ou o Rodrigo no ataque, como atacante principal, assim, fazer uma tática com diferente. Então não sei, mas eu achei que a convocação até que foi boa, tirando alguns uns pontos e outros. Mas essa convocação espero que gostem. E é isso, falou.